Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Hoje nós vamos conversar sobre um muito interessante, O Segredo da Força Sobre-Humana, da Alison Bechdel. Se você acompanha aqui o canal, você lembra que alguns vídeos atrás nós conversamos sobre o Fun Home, uma tragicomédia em família, que foi escrito pela mesma autora do livro que a gente vai falar hoje, a Alison. Se você lembra daquele vídeo, você sabe que o Fun Home é uma história em quadrinhos, que é uma história autobiográfica, que a Alison está contando aqui nesse livro um pouco de como era a relação dela com o pai, que era uma figura totalmente enigmática, misteriosa, que morava ali na casa, mas ao mesmo tempo as pessoas não conheciam ele, e que morre em circunstâncias que, ao que tudo indicavam, era um suicídio. Então aqui no Fun Home a gente acompanha principalmente como que foi para Alison lidar e tratar com a morte desse pai. No Segredo da Força Sobre-Humana, a gente também está falando de uma história em quadrinhos. Vou mostrar para vocês um pouco aqui da ilustração, que eu achei bem bonita. E quem fez as cores aqui nessa edição foi a companheira da Alison, que eu achei um fato bem interessante. Então, O Segredo da Força Sobre-Humana também é uma história em quadrinhos, assim como o Fun Home. É autobiográfica, então a Alison está contando como é a vida dela e como foi a vida dela. Só que o que eu achei extremamente interessante aqui nesse livro é uma autobiografia de um ponto de vista que eu nunca tinha visto, que é uma autobiografia do ponto de vista do exercício físico. Ou seja, a Alison vai contar pra gente como é a vida dela e como foi a vida dela até o presente momento, sob o prisma dessa obsessão que ela tem com exercícios físicos e com o corpo desde criança. Aqui a gente está falando de uma obsessão não em relação a ter o corpo perfeito, a ter um corpo dentro dos padrões, não é sobre isso que esse livro trata. É de quase que uma obsessão em relação a forçar o próprio corpo a atingir certos limites ou a ultrapassar certos limites. Então aqui no Segredo da Força Sobre-Humana nós acompanhamos a Alison desde criança até chegar à vida adulta. O livro chega até o ponto em que ela já é uma autora consagrada, que ela já tem vários livros publicados, enfim. É realmente um exercício de olhar para trás e contar um pouco da vida. Não é uma biografia assim muito extensa, como vocês estão vendo. É uma edição que tem mais ou menos aqui umas 230 páginas da Todavia, que saiu recentemente, em 2023. Então não é algo assim extremamente detalhado, uma autobiografia com todos os passos da Alison até hoje, mas é muito interessante esse ponto de vista que ela parte do exercício físico como uma ferramenta para a tentativa de dominar o corpo e de dominar tudo que está ao nosso redor. A gente vai acompanhando aqui a Alison desde o nascimento até a vida adulta, passando por vários momentos da história dos Estados Unidos também. Ela coloca pra gente questões como passeatas feministas, passeatas pelo direito civil, todas as manifestações que tem a ver assim com o lado social, quase todas, aliás, acabam aparecendo de uma forma ou de outra aqui no livro. Ou ela participando, ou ela ficando sabendo. Algumas, claro, são bem mais antigas do que ela, então ela conta pra gente como foi. E para isso, e também há um outro ponto que eu achei extremamente interessante aqui no livro, ela conta não só a própria história partindo da subjetividade, mas ela intercala a história de vida dela com o de alguns escritores e de algumas personalidades que marcaram a trajetória dela como leitora. Então aparecem aqui vários escritores, várias referências literárias, tem as suas páginas aqui de histórias sendo contadas que se entrelaçam de uma forma ou de outra com a história da Alison. Então ela conta não só as coisas da vida dela, como ela poderia ter contado, mas ela intercala
com a vida de outros escritores também, comparando, vendo semelhanças e diferenças, o que eu achei um diferencial muito interessante. E essa coisa de partir desse ponto de vista do exercício físico, né, como algo de motor para contar a sua própria história, né, como algo definidor, o exercício como algo que marcou a vida dela na infância, na adolescência, na vida adulta, para contar a vida, eu achei muito interessante. E lendo aqui o livro, a gente começa a se perguntar, junto com a autora, por que que ela tem essa obsessão? Por que que ela sempre vai atrás de esportes que levam o corpo dela ao limite, ou que chegam até quase a fazer com que ela passe mal, com que ela caia no chão sem conseguir respirar direito? Qual que é o motivo, né? O que está fazendo com que ela procure esse tipo de atividade? Uma das partes mais interessantes aqui do livro, pelo menos para mim, foi quando ela chega na vida adulta e ela começa a ser publicada, começa a ter trabalhos como escritora mesmo, né? Como quadrinista também, e ela começa a preencher a vida dela, né? Ou como ela encara as coisas, não só forçando o corpo na atividade física, mas ela começa a fazer isso com a mente também. Ela começa a trabalhar sem parar, ela termina um livro e fica obcecada em relação a outro, e fica com uma angústia, né, de já ter feito aquela história, e qual história que ela vai contar no próximo livro. Então ela começa a entrar num ciclo praticamente de vício em trabalho. E isso, é claro, que tem consequências na saúde dela e tem consequências também na forma com que ela vai se relacionando com as parceiras dela ao longo da vida. Então, essa parte da vida adulta em que ela fala especificamente do vício em trabalho e de não conseguir se desligar mentalmente do trabalho e forçando também o corpo nas atividades físicas, eu achei muito interessante. O pai de Van Home aparece aqui em alguns momentos do livro e, sem dar nenhum spoiler, mas uma das partes que mais me chamou a atenção, que eu achei mais bonitas, foi quando ela conta aqui no livro como foi para a família dela fazer terapia familiar depois do suicídio, né? Depois da morte que ela conta aqui no Van Home. Eu achei isso muito bonito e muito interessante de acompanhar. O pai não aparece tanto aqui no Segredo da Força Sobre-Humana, mas toda vez que ele aparece eu senti que tinha alguma coisa ali especial, que tinha algum lugar muito profundo que foi tocado para ela colocar aqui na história. É um livro muito bom, muito interessante, que é difícil definir até, porque para mim ele é uma mistura de autobiografia, com ensaio sobre exercício físico, com ensaio sobre saúde mental, que saúde mental é um tema muito recorrente aqui, principalmente quando ela chega na vida adulta e começa a ter as primeiras crises de ansiedade e depressão. É um livro sobre relação de si mesmo com autores que você gosta, é um livro sobre participar de passeatas de direito civil, de participar de vida militante. É um livro que é muita coisa ao mesmo tempo, e para mim isso que deixou interessante, é difícil definir, difícil de entender, e eu adoro coisa assim. Então é uma leitura que eu recomendo demais, principalmente se você já leu Van Home e gostou, porque ele acaba sendo quase como um complemento. Ele pode ser lido sozinho, pelo menos essa é a impressão que eu tive, mas se você leu Van Home, se você gostou, vai ser uma leitura que vai agregar com certeza. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link de compra, tanto do Segredo quanto do Van Home, lembrando que se você comprar qualquer um ou qualquer produto pelo link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!